Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje vou resolver a seguinte equação trigonométrica. Seno de 2x mais cosseno de 6x igual a zero. Mas antes de o fazer, eu quero relembrar convosco algumas relações trigonométricas simples. Bem, temos então aqui três circunferências de raio 1 centradas na origem de um certo referencial ortonormado. Fixemo-nos, em primeiro lugar, na circunferência do lado esquerdo. Portanto, vocês veem um ângulo ao centro, que eu designei por alfa, formado pela semirreta positiva do eixo horizontal, portanto, que é o eixo das abscissas, e por uma outra semirreta que também parte da origem, tal como está indicado na figura. Se o ângulo alfa estiver em radianos, então o comprimento do arco da circunferência que está pintado de vermelho é precisamente alfa, já que o comprimento total da circunferência é 2π. Está certo? Ok. Bom, então, o seno de alfa obtém-se projetando o ponto da circunferência, aquele ponto onde está colocado o meu alfa, no eixo vertical. Enquanto que o cosseno de alfa se encontra projetando esse mesmo ponto no eixo horizontal. Ok. Bem, então resulta agora da figura que o seno de π menos alfa é igual ao seno de alfa. Por outro lado, o cosseno de π menos alfa é o simétrico do cosseno de alfa. Ou seja, o cosseno de π menos alfa é igual a menos cosseno de alfa. Vamos agora olhar para a figura do meio. Portanto, aí temos um ângulo alfa e outro ângulo que é π mais alfa. Ok, então, tendo em conta a definição de seno e cosseno de um ângulo, resulta também facilmente que o seno de π mais alfa é menos seno de alfa. E o cosseno de π mais alfa é menos cosseno de alfa. Está bem? Depois, na figura do lado direito, temos dois ângulos, um ângulo alfa e outro ângulo π sobre 2 mais alfa. Se olharmos com atenção para esta circunferência, vemos facilmente que o seno de π sobre 2 mais alfa é igual ao cosseno de alfa. E o cosseno de π sobre 2 mais alfa é o simétrico do seno de alfa, ou seja, é igual a menos seno de alfa. Em todas estas figuras eu considerei o alfa no primeiro quadrante. No entanto, estas 6 fórmulas simples que aqui temos são válidas para qualquer alfa pertencente a R. Temos aqui duas novas circunferências unitárias. Na primeira temos assinalados os ângulos alfa e π sobre 2 menos alfa. Bom, tendo então em conta que o seno se vê no eixo dos y e o cosseno se vê no eixo dos x, resulta facilmente que o seno de π sobre 2 menos alfa é igual ao cosseno de alfa. E o cosseno de π sobre 2 menos alfa é igual ao seno de alfa.
Depois, na figura do lado direito, temos dois novos ângulos que eu designei por alfa e um ângulo negativo, portanto, menos alfa. Trabalhamos com ângulos orientados, neste caso. Então temos que o seno de menos alfa é o simétrico do seno de alfa, enquanto que o cosseno de menos alfa e o cosseno de alfa são iguais. Nesta nova página que acabou de surgir, eu desenhei um triângulo retângulo e dois ângulos assinalados a cor verde. Um deles é alfa e o outro, lá em cima, terá de ser forçosamente π sobre 2 menos alfa, uma vez que a soma desses dois ângulos é π sobre 2. Bom, tendo em conta a definição de seno e do cosseno num triângulo retângulo, nós temos que o seno de alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, C2 sobre H, enquanto que o cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, isto é, C1 sobre H. Por outro lado, olhando para aquele ângulo lá em cima, nós temos que o seno de π sobre 2 menos alfa vai ser C1, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa, H. E o cosseno de π sobre 2 menos alfa é, neste caso, C2 sobre H. Se olharem com atenção para estas quantidades encontradas, nós obtemos que o seno de π sobre 2 menos alfa é igual ao cosseno de alfa. E o cosseno de π sobre 2 menos alfa é igual ao seno de alfa. E, portanto, voltamos a encontrar as relações que tínhamos já encontrado. Embora aqui, neste caso particular, isto só faça sentido para alfa entre 0 e π sobre 2. Antes de resolver a nossa equação trigonométrica, eu queria ainda dizer o seguinte. Qual é a solução da equação seno de x igual a seno de alfa? Se olharem com atenção para esta figura do lado esquerdo, facilmente chegamos à conclusão que o x pode ser igual a alfa, bom, isso é óbvio, não é? Mas o x também pode ser π menos alfa. Mas como nós procuramos este x na reta, então vamos ter que acrescentar a cada um destes dois ângulos, alfa e π menos alfa, múltiplos de 2π. Está bem? Ou seja, a solução de seno de x igual a seno de alfa é então x igual a alfa mais k vezes 2π ou x igual a π menos alfa mais k vezes 2π. Por outro lado, a solução de cosseno de x igual a cosseno de alfa é, como facilmente vemos na figura, x igual a alfa mais 2kπ ou x igual a menos alfa mais 2kπ, sendo este k um número inteiro, positivo ou negativo, ou zero. Bem, e finalmente eu vou então resolver a equação prometida, isto é, seno de 2x mais cosseno de 6x igual a zero. E para tal,
é óbvio que me vou servir um pouco das relações trigonométricas vistas anteriormente. Então cá vai. Seno de 2x mais cosseno de 6x igual a 0 é o mesmo que ter seno de 2x igual a menos cosseno de 6x. Bom, por forma a utilizar as equações trigonométricas que vimos precisamente na página anterior, nós devemos estar em presença de dois senos ou de dois cossenos. E nós aqui temos um seno no membro e um cosseno no outro membro. Portanto, vamos, por exemplo, transformar aquele cosseno de 6x num seno de π sobre 2 menos 6x. Recordam-se que o cosseno de alfa é igual ao seno de π sobre 2 menos alfa. Bem, então na linha de baixo temos precisamente isso, ou seja, seno de 2x é igual a menos seno de π sobre 2 menos 6x. E já temos então uma igualdade entre dois senos. Contudo, temos ali um sinal menos, o qual temos de fazer desaparecer. E isso é possível tendo em conta que o seno de menos alfa é igual a menos seno de alfa. Por vezes dizemos que a função seno é ímpar, por causa dessa relação. Então ficamos com seno de 2x igual ao seno de menos, abre parênteses, π sobre 2 menos 6x, fecha parênteses. Isto é ainda equivalente a ter agora, na linha de baixo, seno de 2x igual ao seno de menos π sobre 2 mais 6x. Utilizando então agora a igualdade que vimos precisamente na página anterior, nós encontramos então a seguinte solução. 2x terá de ser igual a menos π sobre 2 mais 6x mais 2kπ, ou então o 2x será igual a π menos, abre parênteses, menos π sobre 2 mais 6x, fecha parênteses, mais 2kπ. Isto é, 2x igual a menos π sobre 2 mais 6x mais 2kπ, ou 2x igual a 3π sobre 2 menos 6x mais 2kπ. Bom, mas nós queremos é o x. Então, vamos passar para o primeiro membro os termos que têm x e ficamos então com menos 4x igual a menos π sobre 2 mais 2kπ, ou 8x igual a 3π sobre 2 mais 2kπ. Finalmente, resolvendo em ordem a x, sai que x é igual a π sobre 8 menos k sobre 2 vezes π, ou então o x é 3π sobre 16 mais kπ sobre 4, em que este k toma todos os valores inteiros. Antes de me despedir de vocês, quero ainda deixar-vos uma nova resolução da nossa equação, que na verdade é muito semelhante à anterior. E então cá vai. Seno de 2x mais cosseno de 6x igual a 0 equivale a dizer que o cosseno de 6x é igual a menos seno de 2x. Portanto, neste caso, decidi passar para o segundo membro, o seno. Tendo em conta que a função seno é ímpar, então nós temos, agora na linha de baixo, cosseno de 6x igual a seno de menos 2x. Bem, mas tal como eu disse anteriormente, nós queremos equações
onde temos 2 cossenos ou 2 senos. Então, neste caso, eu vou, por exemplo, transformar aquele seno de menos 2x num cosseno de alguma coisa. Bom, e que coisa é essa? É precisamente cosseno de π sobre 2 menos 2x. Portanto, está em causa aquela fórmula seno de alfa é igual ao cosseno de π sobre 2 menos alfa. Bom, repetindo um pouco e resumindo, estamos perante a igualdade cosseno de 6x igual ao cosseno de π sobre 2 menos 2x. Ou seja, cosseno de 6x igual ao cosseno de π sobre 2 mais 2x. Pronto, agora sim vamos utilizar as equações trigonométricas que vimos anteriormente e, portanto, o 6x é igual a π sobre 2 mais 2x mais 2kπ ou 6x é igual a menos, abre parênteses, π sobre 2 mais 2x, fecha parênteses, mais 2kπ. Isto é, 4x é igual a π sobre 2 mais 2kπ ou 8x é igual a menos π sobre 2 mais 2kπ. E finalmente sai que o x é π sobre 8 mais kπ sobre 2, ou então o x é igual a menos π sobre 16 mais kπ sobre 4, com k pertencente a z. Bom, se olharem para esta solução final e a solução final anterior, aparentemente podem parecer diferentes, contudo não são. E a razão é que o k pertence a z, está bem? Portanto, as soluções encontradas anteriormente correspondem para um certo k aqui nestas expressões, está bom? Pronto, então ficamos por aqui, despeço-me por hoje e até à próxima. Tchau!